7º ano agora também, e robótica no ensino médio. Então, é bastante ocupada essa professora aqui. Porém, não é uma justificativa, porque a gente tem trabalhado muito, tá? Então, o que eu venho trazer para vocês é um pouquinho do que eu fiz com os meus alunos e que teve, assim, para mim, muito significado, tá? Esse curso não, né? Desafio das Cores, ele surgiu basicamente num encontro igual a esse. Há um ano atrás, mais ou menos, estava aqui, né, em Curitiba, e tive a oportunidade de aprender um pouco sobre o storytelling. E aí, falei, gente, que legal. No meu grupo, a gente teve pessoas que também ajudaram na criatividade de uma proposta. E aí eu falei, não, eu acho que dá para fazer com os meus alunos lá em Colorado. Aí, na época, né, foi ano passado, finalzinho de dezembro, já, vocês sabem, chega dezembro, eles não querem ir mais para a escola, talvez não, robótica. Então, eles foram até o final, e esse foi o combinado. E aí eu prometi que no final a gente faria algo diferente. Então, eu já estava um pouquinho mais tranquila com a agenda e preparei essa atividade. Então, o planejamento do projeto, né, foi com o objetivo mesmo para finalizar o ano, né, e fazer o fechamento da robótica, porque eu também já sabia que a robótica em contraturno naquela época ia, né, finalizar por ali. Eu estava fazendo trabalho desde 2021 e como a minha escola virou integral, o contraturno foi retirado e aí eu acabei, né, finalizando com todas as minhas turmas. Opa. Foi demais. Então aqui estão minhas graciosidades, meus bebês, eu chamo assim eles. E aqui eu tenho, né, na época, né, ano passado, eu tinha Robótica Educacional 1, Robótica Educacional 2, os primeiros passos e Robótica 1, tá, no ensino médio. Então, eu tirei foto, né, com todas as minhas turminhas nesse dia, só que eu tirei e fiz vídeos e tudo mais. Aconteceu um probleminha aí, mas pelo menos esses daí eu deixei registrado e busquei para que vocês conhecessem. Nós, né, o projeto em Desafio das Cores, então ele consiste numa aula com metodologias ativas, rotação por estações e o storytelling. Rotação por estação, para mim, sempre foi mais fácil. Eu sempre utilizei na física, e aí eu falei, não, então vou investir no que eu sei e o que eu não sei, para que eu possa aprender, né, e fazer esse aprendizado ser concretizado em mim. Porque eu também penso assim, eu venho, aprendo, mas eu preciso fazer para aprender. Senão eu também não consigo compreender todo o aprendizado. Então o desafio era dividido em 6 estações, tá? Então eram cronometradas, né, para dar mais ação, para ficar mais envolvente a atividade, com diferentes ferramentas. E o projeto, né, era do módulo 1. Vocês poderiam dizer assim, eu sei que vocês mostraram coisas que os alunos geralmente constroem. E aqui, especificamente, eu peguei o material que é, né, produzido pela CED e o que a gente trabalha em sala de aula. Então, eu não modifiquei basicamente a estrutura, tá? Eu utilizei realmente o que eu tinha ensinado para os meus alunos durante o ano, tá? E o tema, como era cores, eu utilizei o LED RGB como base para fazer o desafio. O enredo, né, do storytelling foi criado aqui, né, na história épica de Noé, do 2300 a.C., na cidade de Colorado, tinha que ser lá, né? E Noé eram os meus alunos, que estavam ali, né, com um grande problema. Os alunos desvendaram, né, os desafios para encontrar o arco-íris e o tesouro a partir dos conhecimentos adquiridos na robótica. Então o desafio era encontrar o arco-íris, que no final do arco-íris é que tem o tesouro, tá? Então, primeiro que os objetivos iniciais eram retomar os conteúdos do ano letivo, do módulo 1, da robótica educacional e do novo ensino médio. Era a primeira tentativa nossa, né, lá no primeiro ano, com a robótica na grade. Então,
para mim também foi importante, porque eu precisava de um feedback. Será que estava dando certo, né? Será que todo o trabalho que a gente estava desenvolvendo há 2 anos iria surtir efeito, ou se os alunos iam aprender efetivamente? E aí realizaram uma competição. Também gosto muito da gamificação. Não coloquei aqui como item, mas ela está, né, intrínseca, né? A gamificação, esse desafio, eles trocarem essas informações entre si e também de se desafiarem e desafiar os outros, né, os outros grupos. Então, desvendaram o mistério da história das cores e o mundo da robótica. Então, o enredo era esse daqui. Noé, um personagem esperto, curioso e com muitos conhecimentos de robótica, está preocupado com a continuidade da população da Terra. Diz a história que enquanto tivermos arco-íris, não haverá possibilidade de dilúvio e os humanos estarão protegidos do fim do mundo. Precisamos evitar o dilúvio e encontrar o arco-íris. O nosso grande tesouro estará onde termina o arco-íris. Então, os alunos eles foram motivados, né? Primeiro que eu falei que eles tinham que ficar até o final comigo, né, todos os dias, para chegar nesse tesouro que eles iam ganhar um prêmio. E o desafio também era ver se ele sabia, junto com o grupo dele, todos os itens de robótica que foi ensinado naquele ano. Eles tiveram muito medo. Eles falaram, nossa, se eu não souber, se ela perguntar um negócio difícil, se ela perguntar uma biblioteca que eu não lembro. Então, assim, eles ficaram preocupados com a estrutura do jogo. E, né, vamos brincar e aprender. Primeiro desafio, então, vocês vão perceber que cada desafio eu utilizei uma ferramenta e utilizei também um tema. No primeiro desafio eu usei o Tinkercad como tema, e aí eles tinham que encontrar a senha e desbloquear o desafio RGB. Desafio More, né, que é o inicial, que era o Start. Então eles tinham que entrar no Tinkercad e programar para abrir o segredo. E aí lá no segredo, né, tinha uma dica. Então, como eu falei para vocês, era cronometrado. Então eu cronometrei 5 minutos. 5 minutos para projetar, para programar e achar a resposta. Depois de 5 minutos eu liberava a dica. Então aqui eu coloquei como uma foto, então vocês não vão perceber que foi algo, essa parte de baixo da dica não chegava para eles. Então a dica era, seu servomotor precisará se mover no movimento adequado. E aí, aqui está a tela, tá, da atividade. Eu preparei para eles, eles tinham uma turma no Tinkercad, entraram para essa turma e eles tinham que mover, né, a 90 graus o servomotor e tinha que fazer a programação do ladinho ali, tá? E assim que eles chegassem na proposta, eles me chamavam. Vocês conseguiram, né? Então quem chegava, né, e desativava o primeiro desafio. E aí, assim que eles desativavam o primeiro desafio, eles iam para o desafio RGB, que era, né, sobre os kits de robótica, e aí eles entravam nesse QR Code. Pronto, foi para o segundo desafio. E dentro da sala de robótica, na época, eu separei essas estações, para que eles ficassem se movimentando, né, também, em cada estação, e até chegar, né, do outro lado da sala, que eu fiz realmente nesse circuito para que eles pudessem responder. Então eu falei, olha, pega o celular agora, aponte para o QR Code e responda a pergunta, tá? Então, qual é o valor do resistor para ligar um LED? Coloquei o resistor, na verdade a dica veio depois de 5 minutos, eles, principalmente fundamental, né, eles têm um pouquinho de dificuldade. Aí resistor, qual que era mesmo? Que eu escondi os kits mesmo, para eles não ficarem fuçando e tentar lembrar. Então, coloquei a foto para que eles retomassem, né, pelo menos a imagem, do visual, isso mesmo, obrigada. E aí, o desafio, né, então eles entravam no formulário para responder. Assim que eles respondiam, eles tinham que responder correto, né, 220. E aí eles colocavam outras coisas, não conseguia, já ficavam preocupados. E assim que eles respondiam, né, o 220 aparecia para eles. Desafio Blue. Como eles desativaram o desafio RGB, agora foram pelas cores, tá?
O desafio Blue, ele trabalhou o M-Block. E aí, para desbloquear, o desafio era encontrar os erros, e aí tinha erro na programação e tinha erro na montagem. Coloquei 2 erros específicos para que eles identificassem. 5 minutos depois, a dica: faça o buzzer tocar. Ou, para o buzzer tocar, a porta certa tem que acertar. Então, eu troquei a porta de comunicação para que eles não tocassem, né? Não coloquei lá na porta específica. E eles tinham que fazer o buzzer tocar no final do projeto. Tocou, né? Então, aqui está a programaçãozinha que eu coloquei nas portas erradas. Na programação, vocês estão vendo que tem um bloco ali azul, né? Que é do definir a porta PWM. Então, eles tinham que retirar esse bloco para que funcionasse. Então, na programação tinha erro e na montagem também. E depois desbloqueou o azul, foi para o desafio green, ou seja, verde. E aí também, de novo, com componentes. Então, para desbloquear o desafio, uma luz tem que iluminar. Monte o programa, um projeto que possa acender o LED. Nesse desafio, eu deixei os materiais, né? Arduino, LED, resistor, jumpers e o computador aberto. E eles podiam, inclusive, escolher qual o software, né, que eles poderiam estar utilizando, M-Block ou Arduino. Né? Então, eles tentaram montar, ligar o LED na proposta, era para acender. Na dica, utilize todos os componentes. Então, eu deixei especificamente esses componentes para que eles pudessem utilizar. E no Classroom, vocês podem pesquisar. No Class, eu deixei uma aula específica, que era o Blink, a aula do Blink. E aí deixei lá específica que eles pudessem fazer a pesquisa, né? A gente já realizou o Blink no início, então era uma coisa que talvez eles não relembrassem. Então, coloquei lá como sugestão para que eles pudessem, aqui está a programação, né, do Blink, que eles poderiam estar utilizando, e passar para o próximo desafio. Desafio Red, ou vermelho. Para desbloquear o desafio, ao girar o potenciômetro, muitas luzes você encontrará, mas alguma luz irá faltar. Encontre a luz faltante e complete a programação do Arduino. Essa programação é a programação do arco-íris. Então, quando você gira o RGB, várias cores vão aparecendo e eu eliminei uma cor. Né? E eles tinham que saber qual era a cor. Então, eu falei, vai contando, vê qual cor que está faltando, vai lá e programa. Então, o código é a cor, né? O código da cor numa pesquisa rápida você pode encontrar. No Paint você saberá o código correto. Seu RGB é cátodo comum, talvez coordenadas sejam invertidas. Então, fui dando as dicas para que eles pudessem chegar nas respostas. Aqui está tanto a programação em M-Block e também a programação no Arduino, porque como eu tinha fundamental e módulo 1, eles sempre optam pelo M-Block. Mas eu tinha módulo 2, então eles... a gente não programa mais em M-Block. Então eles sempre fazem assim. Então eu deixei lá para que eles pudessem fazer no Arduino. E... muito chave. Desafio final. Então aí, desbloqueou todas as cores, vamos para o final. No final, gente, eu montei uma bomba d'água, né? Que era desativada a partir de um sensor de de umidade. Então, estava jorrando água, estava chovendo muita água na sala. E eu deixei durante a aula toda a bomba d'água ligada. E para o dilúvio não acontecer, a bomba d'água deve desativar. Algo deve ser incluído para que a chuva possa acabar e o arco-íris do tesouro mostrar. E aí a dica, olhe o monitor serial para a dica encontrar. Então eles tinham que abrir a programação, né, fazer executar e olhar o monitor serial onde estava escrito. Quando você coloca o sensor de umidade, ele desativa ou ele ativa. Né? E no caso eu queria que ele desativasse. Então quando ele abria, estava ativado. Né? E aí eles falavam assim, mas o que tem que fazer aqui? Que eu não sei o que tem que fazer. Eu falei, olha o monitor, né? Então, foi demorando todo esse processo, as 2 aulas foram necessárias e bem em cima do ponto para a atividade acontecer.
E aí já estava acabando a aula, eles falavam, a gente não vai conseguir, ninguém vai conseguir, né? Mas eles conseguiram. E aí, quando eles chegaram ao final, claro que eu ia dar um arco-íris para eles. Estava escondido. Estava escondido, tá? Então, os alunos que participaram da aula, visto que era a última semana de aula, né, se desafiaram, competiram para achar o tesouro e conseguiram desvendar o enigma. Apesar do receio de errar, né, o que era perguntado. Então, parabéns, o tesouro, você encontrou um doce arco-íris. Então, pegava o arco-íris, entregava para eles, que era o pirulito, né? Então, com os resultados, o mistério. Então, na hora que eu coloquei a história, eles falaram, nossa, mas é verdade, né? Tinha uma história de dilúvio, o que será que ela vai fazer? Então, eles tinham interesse em saber qual era o final do processo da história. O trabalho em grupo frente à disputa. Então, você sabe montar, você sabe programar, você sabe cuidar do tempo. Então, eles conseguiram trabalhar em grupo em si para também dividir as tarefas e todo mundo trabalhar e cada um pegar o que era de melhor. Como passou um ano, eles conheciam cada um deles, né? Então, os grupos se identificavam e eles também já sabiam quem sabia programar. Então, essa tarefa aqui você vai fazer. Ah, não, mas essa eu não lembro. Então, é com você. Então, foi bem legal o trabalho em grupo em si. Segundo quesito, depois de trabalhar em grupo, meu grupo é meu grupo. O seu grupo eu não quero saber, né? Então, eles não queriam falar nada. Eles descobriam as coisas que eram quietos. E os outros tentando, né, saber. Quando não sabiam, então a disputa foi bastante acirrada. A diversão também tomou conta da aula, né? Foi bem descontraído, bem legal. Eles ficavam bravos comigo com o tempo. Professora, tira o tempo. A gente não quer tempo, pode deixar que a gente resolve. Falei, não, tem que ser com tempo, né? E aí, era uma proposta simples, tá, gente? De alunos, professoras, todo mundo ali conseguiu perceber que foi possível ao longo do ano aprender muitas partes de um aprendizado, de um muito da robótica. Não sei, é assim mesmo que eu vejo. Foi simples, mas foi significativo. E aqui estão, né, todas os links de todas as atividades que a gente utilizou, tá? Então, programação, formulário, apresentação e a referência. E aqui é o meu recado. O aprendizado na robótica é gigantesco, infinitas chances de errar e infinitas chances de acertar. Só um exemplo, mas eu acho que o Storytelling ele consegue avançar até para outras propostas. Acredito que agora, no final de ano, né, tem o Se Liga, para que vocês possam também estar fazendo essas propostas para os alunos, né, diferenciadas, e verificar o que eles aprenderam. Então, é isso. Muito obrigada. É aquela história, quem disse que um LED é simples demais, né? Não. Não, dá para fazer muita coisa. Então, professora, uma lembrancinha para você. E a gente já vai preparar aqui a nossa próxima professora. Os contatos da professora. No final, pessoal, acho que agora vale fazer esse anexo aqui na conversa. Eu percebi que tem muitos professores que tem canal no YouTube, que tem perfil no Instagram, que divulga muita coisa legal. Aproveite esse espaço que nós estamos aqui para divulgar junto com a gente no site da robótica, para a gente poder também colocar ali os canais, os perfis, onde vocês fazem os trabalhos, para começar também a alavancar esse conhecimento para mais pessoas, tá certo? Então, no final do evento, a gente abre uma área lá no site do evento, no site da robótica, do evento de robótica 2024, para que vocês possam nos mandar e a gente também deixar lá os canais, perfis e por onde mais vocês divulgam o trabalho de vocês. É bem importante, tá bom? Então vamos lá, professor.
E agora já vamos preparar o próximo, professor João, que a gente já está com o horário já